Eu vou colocar aqui o slide. Conversando com o Márcio, ele me pediu para falar sobre a questão da fome, né? E aí eu fiz aqui um trabalho sobre o discurso contra a fome e a pobreza. Mas eu vou contar também um pouco da história do Santo Antônio, um pouco não. Vou contar a história de Santo Antônio, que eu acho que é importante. A gente tem muito acesso à história de Santo Antônio, uma coisa muito leve, né? Falando poucas coisas, então a gente hoje vai mergulhar um pouquinho mais. Então, como o Licínio falou, eu sou o Jefferson, sou da UFS aqui, Fraternidade Nossa Senhora Aparecida de Nilópolis. Eu tenho uma vida franciscana de muitos anos. Comecei na Mini Jufra com 10 anos de idade e fui passando todas as etapas pela Jufra e hoje estou na UFS. Fiz faculdade, mestrado e doutorado estudando Santo Antônio, o Sermão de Santo Antônio. Sou medievalista, mas sou professor de história e sou mais um irmão preocupado em buscar formação para que a gente viva melhor a nossa espiritualidade. Eu quero deixar aqui vocês à vontade, porque eu não tenho acesso aqui à questão do chat, que vocês possam me interromper e perguntar alguma coisa conforme eu for falando, tá bom? Fiquem à vontade, é mais um bate-papo, eu vou passando os slides, vou falando um pouco sobre o que está escrito em cada slide e tratando. E eu queria começar falando um pouco sobre história, né? Há uma grande diferença, né, entre história e teologia, né? História e a geografia, que é contar a história dos santos, apesar de na Idade Média a geografia, que é a história dos santos, ser uma forma de história também, que hoje talvez não fosse, né? E lembrar que a história é uma narrativa crítica, é uma narrativa construída por nós profissionais de forma crítica sobre a história de alguém, a história de algum fenômeno que acontece na sociedade humana. Então a nossa ideia é trabalhar aqui com vocês um pouco sobre essa história e no final fazer alguns comentários sobre o discurso de Santo Antônio e falar um pouco sobre a campanha da fraternidade, mas assim, comparando algumas falas dele com o que a campanha da fraternidade propõe, ou tem algumas coisas colocadas nela para nós, tá bom? Então a gente está vendo aqui uma imagem aqui, que é a imagem tradicional da questão do pãozinho de Santo Antônio, né? De uma tradição que se coloca ele como uma pessoa que se preocupava sempre em estar distribuindo os pães, e que no final vou falar um pouco desse milagre, que é narrado e contado aí por muitos. Lembrando que a questão do pão, ele tem muitos outros santos que também estão sendo narrados com o mesmo tipo de milagre, né? Isso é importante a gente entender, que existe um modelo de santidade e muitas vezes esses milagres são narrados para quem encaixa esse santo nesse modelo, tá bom? É isso que eu estou falando como historiador, mais do que como um irmão franciscano que tem a fé, né, balizada em coisas além da ciência. Então, para a gente construir a biografia de Santo Antônio, a gente usa alguns livros medievais, alguns textos medievais, que são a Legenda Assídua, a Vida Segunda, e aí eu falo um pouco sobre elas. A Legenda Assídua é um livro, um texto escrito em 1232, logo após a morte de Santo Antônio, né, a primeira vida de Santo Antônio, a primeira vez que é contada a vida dele num texto. Depois vem a Vida Segunda, ou Vida de Santo Antônio, confessor, edita pelo Frei Juliano de Spira, isso aí já 3 anos depois da primeira. Né, eu uso também a Legenda Benigdas, que é uma legenda que é Benigdas por causa da primeira palavra que está no texto, né, que conta a história de Santo Antônio, e que foi elaborado provavelmente por Frei João Peckham, cerca de 1280, em 1280, né? A Legenda Raimundina, composta pouco depois, em 1293, atribuída a Frei Pedro de Raimond, e a Legenda Rigaldina, escrita na passagem do século XIII para o XIV, pelo Frei João Rigaud, a partir do testemunho de frades que conheceram pessoalmente o santo. Lembrando que são textos de memória, são textos que contam histórias pela visão de cada um que conviveu com ele ou escutou alguém contar, e que muitas vezes apresentam aspectos que podem ser fruto da imaginação, fruto da visão daquele que estava vendo, né? Porque se nós pararmos para pensar que se 3 pessoas estiverem numa esquina e acontecer um acidente, aquelas 3 pessoas podem contar de forma diferente, a gente vai ver que também quem conta essas histórias pode estar contando um de forma diferente do outro, um mesmo evento e com aspectos que muitas vezes são frutos da cabeça daquele que está contando a história, né?
Isso a gente já viu em vários lugares. Tem várias dinâmicas que mostram isso aí. Mas vamos lá. Primeiro a gente vai contar a história de um tal de um cônego Fernando Martins, que na verdade é Santo Antônio, que seu nome não era Antônio, né? O seu nome era Fernando Martins. Ele tem outros nomes também, Fernando de Bulhões, Fernando Martins, por causa da questão do seu pai, da sua família. Então, toda uma discussão em cima do nome dele. Também não se tem certeza do ano que ele nasceu. Ele pode ter nascido entre 1190 e 1195, uma coisa que é natural na Idade Média, que não tinha certidão de nascimento. Muitas vezes as pessoas eram batizadas bem depois. Então, tem toda uma questão de imprecisão nos nascimentos. De São Francisco também, não se sabe se ele nasceu numa data ou em outra, ou está entre duas datas. Então isso é natural de acontecer. Então Santo Antônio, inicialmente, ele nasce como Fernando. Ele vai estudar primeiro na escola da sede de Lisboa. Então a escola da sede de Lisboa é uma escola catedral, que é uma instituição de estudo normal nessa época, no início do século XIII, na Idade Média. Era a igreja que dava ensinamento para as crianças mais pobres e para as crianças do modo geral. E você também tinha a preocupação dessa formação ser uma formação ou técnica, assim, digamos assim, para pessoas que eram comerciantes, ou uma formação para que aquelas pessoas fossem religiosas. Essas escolas vão nascer na necessidade que a igreja tinha de que o clero fosse letrado, que o clero soubesse ler o latim, que o clero soubesse fazer uma pregação baseada na questão dos estudos clássicos. Então você tem toda uma preocupação da igreja, desde o século IX, de formar os seus padres e o seu clero de forma geral, né? Essa escola, ela normalmente durava 6 anos, né? Então é importante a gente ter essa visão. No Concílio Lateranense III, e aí eu estou falando um pouco de história para a gente entender por que Santo Antônio, por que Santo Antônio é um cara tão inteligente, foi nomeado doutor da igreja, porque ele estudou. Diferente de muitos dos padres da igreja nessa época, que muitos não estudavam tanto quanto ele estudou muito. Ele foi um cara que frequentou escolas. Então a primeira escola é essa. E ele vai estudar o que a gente chama de trivium, que era dialética, lógica e retórica. Dialética, que é a lógica, a retórica é a filosofia. E depois, no segundo momento, ele vai estudar o quadrivium, que além disso, você tinha a aritmética, a geometria, a música e a astronomia, que já era uma outra forma de estudo. Então, isso tudo era estudado a partir do contato com os textos clássicos gregos, né, com aqueles grandes pensadores gregos, né, que nas bibliotecas dos mosteiros foram preservados desde a época carolíngia, que começaram a copiar esses textos e a reproduzir em várias bibliotecas. Então, o Antônio, ele vai estar preparado a partir de criança já com isso. Então, quando a gente fala de Santo Antônio, a gente fala muito de Santo Antônio como o santo casamenteiro, o santo do milagre do pãozinho, mas a gente tem que entender que Santo Antônio, diferente de São Francisco, que teve só uma formação inicial, ele já era alguém, ou que a gente pode chamar na Idade Média de homem das letras, ou de um letrado. Né? Nessa escola catedral, ele vai aprender a ler, a escrever, vai ter uma instrução religiosa completa, vai aprender a ler na Bíblia, porque era a Bíblia o livro que onde as pessoas aprendiam a ler, né? Vai ter acesso à língua latina, e aí aos clássicos e às obras dos padres da igreja. Vai ter uma vivência prática da religião, então já vai sendo treinado ali como alguém que está dentro daquele mundo do clero, né? E a ideia era realmente levar essas crianças a serem sacerdotes. A igreja precisava de homens para tocar a sua obra, uma vez que a igreja tinha um projeto hegemônico, religioso, e ela precisava desses homens bem preparados. Então, Antônio é um desses homens que vão estar bem preparados. Além disso, Antônio estava em Lisboa, e você tem uma outra formação de Antônio. Ele não ficava trancado na escola, né? Ele ia para a escola e voltava para casa, e ele passava pela cidade. E assim como todos nós, vai ser influenciado pelo ambiente da escola, da cidade, né? Lisboa era um local onde as pessoas que iam para as cruzadas na região passavam por ali, muitos cruzados passavam por ali, muitos soldados, era uma cidade grande, onde tinha um comércio intenso, então muita gente de outros lugares passavam, e aquilo dá uma certa formação para as pessoas. É só a gente parar para pensar sobre alguém que mora numa cidade como
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que tem contato com várias culturas, várias coisas, e alguém que mora no interior a vida inteira, e não é desfazendo, desmerecendo quem mora no interior. Na verdade, é a ideia de que quem mora numa cidade grande tem contato com muitas outras culturas, né? E quem mora no interior tem contato com aquela cultura ali dela ali, que é importante demais, mas é aquela cultura. E para quem mora na cidade, vê o mundo, vê várias experiências. Isso faz com que ele seja uma pessoa mais eclética, na verdade. Depois que ele sai dessa escola, ele vai para o Mosteiro de São Vicente de Fora, que é esse mosteiro que vocês estão vendo aqui, que está até hoje lá em Portugal, que ficava fora da cidade de Lisboa. E já fazia parte de um grupo religioso, que é o grupo dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho. Ele ingressa entre 1210 e 1211, é um mosteiro importante, é o mais antigo de Portugal, que recebia proteção dos reis e isenções papais, possuía uma biblioteca com bom acervo, onde os alunos tinham uma boa formação, e ali é onde ele faz a sua primeira profissão religiosa, que ocorre depois de alguns anos de estudo. Então, vejam bem, Antônio escreveu essa obra aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, que são 2 volumes, estão na minha mão aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, que são os sermões dominicais e festivos. E aí ele cita vários autores. Essa formação começa aí. Essa formação começa com contato nessa biblioteca, dessa entidade religiosa, tá? Que é muito importante. Lá nesse São Vicente de Fora, ele vai estudar a regra de Santo Agostinho, que vai ajudar a ele aprofundar a sua parte espiritual, a parte prática da vida como irmão no mosteiro, introjetar a forma de vida daqueles irmãos cônegos regrantes. É uma regra que preza muito pela questão da comunhão dos bens, espiritual dos bens, quer dizer, o que é de um é de todos. Então já tem essa ideia de que não é a riqueza o mais importante, né? E aí dentro daquela visão das primeiras comunidades cristãs, onde todo mundo estava protegido por uma questão de partilha, de colaboração, né? Que a gente vê lá das viúvas, dos pobres, daqueles que não têm como ganhar o seu salário. Então, tem toda essa questão já sendo colocada aí nesse mosteiro. Além disso, ele aprende que a leitura é muito importante, porque na regra de Santo Agostinho, a leitura tem um papel muito importante. E dentro do mosteiro, a leitura é fundamental. Toda vez na hora do almoço, eles leem. Toda vez que eles estão no refeitório, eles leem. Todo momento livre, eles estão liberados para estudar, porque é muito importante. Então, nessa sua primeira fase de estudos, ele vai começar a dar importância à questão do espírito da regra e da doutrina do bispo de Hipona, que é Santo Agostinho. Então, ele vai aprender a ser agostiniano, ele vai aprender a viver aquela espiritualidade da regra escrita por Agostinho. Para quem não sabe, Agostinho, já no final ali da sua vida, já bem para frente, ele cria um grupo de religiosos, que é esse grupo que vai até os dias de hoje, existe ainda os Cônegos de Santo Agostinho, e vai viver ali partilhando entre os irmãos e atendendo as igrejas próximas. E aí, quando a gente lê o texto de Santo Antônio, quando a gente conhece a história dele contada pela legenda, a gente vai ver que essa espiritualidade que ele apresenta vai ser muito marcada pela teologia agostiniana, né, desses cônegos regrantes. Inclusive, os franciscanos hoje, e aí fala da UFM, dos capuchinhos, eles têm uma vida que está muito próxima a essa vida agostiniana. E Antônio é daqueles que influenciam lá numa das brigas que vai acontecer entre os franciscanos em relação a que é uma das primeiras, em relação ao testamento, a questão dos bens e a vivência dos frades. Ele vai ser um dos que vai influenciar um pouco essa questão dessa influência agostiniana na vida dos frades. Porque os agostinianos viviam nos mosteiros, de onde saíam para atuar como sacerdotes e bispos da igreja na África, dependendo de doações. Assim como os frades passaram a viver. Né? Os frades viviam em convento, que tinham as igrejas, mas atendiam em outras igrejas também, em outras comunidades, né? E passaram a fazer isso. Nesses locais, estudavam e viviam como na primeira comunidade cristã de Jerusalém, retratada no livro dos Atos dos Apóstolos, na qual todos os bens eram divididos entre os irmãos. Né? Então, como os frades procuram viver ainda hoje, que não é a pobreza como Francisco queria, ou radical como os primeiros frades queriam, mas é uma pobreza relativa em relação à divisão daquilo que está entre eles. Né? Vivendo, de certa forma, de uma maneira bem assim, humilde, né? Bem pobre. Essa é a tentativa. E isso é o que deveria ser. Eu não estou aqui discutindo se faz, se não faz. Esse julgamento não é para ser feito aqui. É outra questão.
E aí vai existir uma diferença, que é a seguinte. No início, os franciscanos viviam de doações e pequenos trabalhos em troca de comida. E não queriam nenhum tipo de mosteiro ou moradia. E não tinha como função o trabalho como sacerdote, além de uma versão inicial de seu fundador, a prática dos estudos, por temer o orgulho que os letrados demonstravam na sociedade medieval. Vejam, hoje os frades parecem muito mais agostinianos, mas lá naquele período que Antônio está vivendo como agostiniano, a realidade era outra. A realidade é que os frades trabalhavam, Francisco queria que todos tivessem um ofício. A função principal não era cuidar de igrejas, não era ser sacerdote, né? E a prática de estudo era mal vista porque estudo trazia poder poder financeiro, poder intelectual, e Francisco era contra isso. Não que ele fosse contra você ler, você saber, não era isso. Na verdade, a ideia do poder que traz aquilo como dinheiro também traz poder. Então, todo instrumento que levasse alguém a ser poder ou ter força contra os outros ou acima dos outros, Francisco era contrário. Então, essa era a diferença entre os franciscanos e os agostinianos nesse momento, tá bom? Gente, tá tranquilo até aí? Beleza, Jefferson. Tranquilo? Posso... Tranquilo. Então tá bom. Se tiver alguma pergunta, gente, pode falar, tá? Por favor. Tá super claro. Tá bom. E aí, o que acontece? Antônio estava próximo de casa, né? Era muito próximo da sua casa. Então, segundo as legendas, aquilo dificultava um pouco a sua vida, porque muitos amigos iam visitá-lo, os familiares iam também, ele ficava ali sendo interrompido nos seus momentos de reflexão, de estudo. Então ele decide mudar. Ele decide sair de Lisboa e ir para Coimbra. Até porque Coimbra também tem um outro mosteiro, que é o Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, que é um mosteiro muito maior, que é esse mosteiro também que está aqui nessas imagens aqui. Um mosteiro muito maior, muito mais importante que o de Lisboa, né, o São Vicente de Fora, e que tinha uma biblioteca e um grupo de professores muito mais ainda bem formados do que o de São Vicente de Fora. É a chamada Casa-Mãe dos Cônegos Regrantes de Portugal, que foi fundada em 1134 por São Teotônio, e é o bastião ideológico, cultural e espiritual do primeiro monarca português, lembrando que Portugal vai ser o primeiro Estado nacional, que vai ser unificado por um monarca, e Santa Cruz vai estar muito ligado a esses monarcas, que vão estar sempre lá, vão estar sempre doando, vão estar sempre ajudando, vão estar sempre participando das celebrações. Então tem uma importância muito grande de Santa Cruz de Coimbra nesse momento, que é a Universidade hoje de Coimbra, né? Parte da Universidade de Coimbra foi formada a partir dessa questão lá do mosteiro. Aqui você está vendo aqui a sacristia do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, da igreja lá do mosteiro. O mosteiro possuía uma biblioteca com material para o estudo e também um escritório, que contava com vários escribas. O escritório é onde acontecia a cópia dos livros, né? Então você ali já tinha um grupo específico que copiava os livros, que eram emprestados ou alugados, e Antônio teve contato a essas obras. Era uma biblioteca muito importante, e eu fazendo estudo, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu encontrei alguns inventários e alguns textos sobre esses inventários, e eu fiz aí e descobri que lá você tinha obras de Hugo e Ricardo de São Vito, obras de Santo Agostinho, obras de Gregório, de Jerônimo, de Isidoro, de Pedro Comestor, de Flávio José, de Aristóteles e Virgílio, já naquela época. Foram as obras que Antônio teve acesso para poder escrever seus textos. E ali ele teve uma possibilidade muito grande de ter um crescimento intelectual, porque muitos dos seus mestres, dos mestres desse mosteiro, dessa escola, que ainda não era uma universidade, como as universidades de Bolonha, de Pádua, de Paris, né? De Oxford, ainda não era uma universidade, mas tinha mestres formados em universidade. E o que você está vendo aqui, ó, é uma parte da Bíblia lá do mosteiro. E aí você vê, né, que ali você vai ter uma formação muito importante para a vida de Antônio. Quando você lê a sua obra, você observa que ele cita esses autores. Ele tem uma facilidade muito grande de citar esses autores e usa eles com grande maestria na sua obra. O estudo das Sagradas Escrituras é realizado a partir do método agostiniano, que tinha como base 2 prismas. O da análise literal, que é ler o que está escrito como está escrito, ou histórica, e a espiritual, que é meditar espiritualmente ou figurada. E aí vem essa questão daquela leitura espiritual da Bíblia. Ele fazia isso também. Então ele fazia os dois. E você vai ver na obra dele que ele cita tanto os autores a partir da ciência, como ele também faz uma interpretação alegórica daquele texto que ele está lendo.
né? Então é interessante. Nessa escola ele vai aprender a ler e a escrever, recebendo ali uma instrução. Peraí, não é esse slide não. Esse slide está errado. Voltou tudo? Meu Deus. Peraí. Que engraçado. Voltou vários slides. Então é isso. Nesse mosteiro de São Vicente de Santa Cruz de Coimbra, além disso tudo, Antônio vai ter contato com os primeiros mártires franciscanos, os primeiros 5 protomártires franciscanos, que vão passar por ali para irem até ao seu martírio no Marrocos. Antônio já tinha contato com os franciscanos ali há um bom tempo, que estavam ali numa área próxima ao mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, e ele começa a ver aqueles homens como pessoas diferentes, muito espiritualizados e tal. Ao mesmo tempo, ele vivia um grande problema dentro do próprio mosteiro. Por Santa Cruz de Coimbra ser um mosteiro muito rico, muito daquelas práticas que ele via como importantes para a vida agostiniana foram sendo abandonadas. Então, toda a questão de uso dos bens, né, de sequência de segmento do evangelho, tudo isso estava sendo afrouxado. Tinham 2 coisas muito importantes que a igreja prezava muito nessa época e tinha um combate assim muito árduo contra, que era a simonia, que era a venda dos bens eclesiásticos, e o nicolaísmo, que era a ideia de você beneficiar os seus familiares e parentes com os bens da igreja. E isso estava acontecendo muito lá em Portugal, pela riqueza que esse mosteiro tinha, e Antônio era um daqueles que lutava contra isso, estava brigando e lutando contra isso. Ele, de certa forma, incomodava as lideranças do mosteiro em relação a isso. Então ele vê naqueles frades pobrezinhos uma saída para aquela visão que ele tinha, que ele aprendeu, lendo a regra de Santo Agostinho, lendo a Bíblia, entendendo como é que devia ser a vida de um religioso. Então ele vê nos franciscanos essa possibilidade. E outra coisa que vai chamar a atenção dele é que ele tem contato com esses primeiros mártires quando eles ainda estão vivos, conversa com eles, vê o fervor que eles tinham de ir até pregar o que eles chamavam na época de infiéis, que eram os sarracenos, né? Os que na Espanha são chamados de mouros e tal, né? Aquele pessoal do Marrocos, daquela região ali, que é muçulmana. Então ele vê naquilo uma grande missão. E aí, quando esses homens voltam mortos e tem uma grande cerimônia de enterro ali em Santa Cruz de Coimbra, que é onde está o corpo deles, onde estão os corpos deles até hoje, lá em Santa Cruz de Coimbra, ao ver tudo aquilo, ele chega à conclusão que ele precisava sair daquela ordem e precisava viver a sua vida, digamos assim, de forma diferente. Aquilo já não cabia mais nele, ser agostiniano. Então ele começa a visitar, começa a estudar com os frades, participar lá. E nesse momento a ordem já está criando uma ideia de ter necessidade de um noviciário e tal, mas ele não vai ter essa necessidade, ele vai passar um tempo ali com eles, vai pedir autorização para se transferir para a ordem. Certamente foi uma autorização que foi dada facilmente, porque ele estava enchendo o saco lá do pessoal, já com aquela coisa de que não pode isso, não pode aquilo, estava se transformando no problema. Então deixa ele ir para outra ordem, ele vai. Mas seu desejo de ir para lá, para ser frade, era viver aquela pobreza, aquela vida, uma vida bem humilde e buscar o martírio. Então, logo que ele veste o hábito franciscano, ele vai para o Marrocos para tentar o martírio, onde ele fica doente, onde ele não consegue fazer aquela missão, e volta e cai exatamente no capítulo das esteiras. Estou contando isso, que é para vocês entenderem um pouco da vida dele. Então ele cai no capítulo das esteiras, onde estão lá uma grande quantidade de frades. A gente já sabe um pouquinho sobre esse capítulo, né? Um dos maiores capítulos dessa época, onde vão acontecer discussões muito importantes, né? E decisões muito importantes dos frades, e onde tem o início do processo de institucionalização da ordem, digamos assim. Não é que o processo está iniciado, mas é um marco desse processo de institucionalização da ordem, de deixar de ser uma inspiração e passar a ser uma instituição em si. E Francisco é o grande centro, e aí vou aqui já desmascarar uma coisa que muita gente já acredita.
Antônio conheceu Francisco, mas Francisco não conheceu Antônio. Vejam bem lá, mais de não sei quantos mil frades, e Antônio é mais um, não é conhecido por ninguém, está chegando naquele momento, não tem uma importância, ainda não é o Antônio que vai ser o Antônio depois, é mais um sacerdote, um frade sacerdote que está ali no meio. Tanto que na hora da divisão que vai ocorrer para a definição de para onde ia os frades, que foi feita ali, ele é abandonado, ninguém lembra dele, mas a partir das conversas que ele teve com alguns frades, chega a alguns irmãos que ele era sacerdote, então ele é convidado a ir para o eremitério, que precisava de um sacerdote, o eremitério de São Paulo, lá no Monte Forli. E lá ele vai, além de ter a missão de celebrar as missas para os frades que estão no eremitério, isso é uma coisa importante da gente entender, que a vida franciscana, principalmente nesse primeiro momento, é dividida entre momentos nos eremitérios e momentos nas cidades, onde você ia para um retiro e voltava para o seu trabalho missionário. Então, Antônio é aquele que vai trabalhar para dar estruturação a esse pequeno mosteiro, que era muito pequeno, bem pobre, e ele vai ajudar na parte de serviços gerais, né, e serviço de cozinha, ajudando os cozinheiros, fazendo comida, limpando as coisas, e vai celebrar as missas. E aí eu também vou romper aqui com outra questão também que está nas suas legendas. É impossível dele não ter sido notado como alguém que sabia pregar e que tinha intelectualidade, convivendo ali, pregando a missa para os frades que estavam ali. De certo que pela sua idade, ele não se colocava como alguém que fosse pregar para uma multidão nas grandes celebrações, né? Durante algum tempo que ele passa ali, os frades do eremitério são convidados a participar de uma celebração e aproveitam, vão fazer junto com os dominicanos uma profissão de frades conjunta, e o cara que ia fazer a pregação não pode ir pregar, e aí os dominicanos passam para os frades franciscanos esse ofício da pregação nesse momento. E os franciscanos, como nesse primeiro momento ainda fazem muitas pregações que são pregações de virtude, né, que não são pregações assim teológicas, né, e os frades sabem que Antônio tem esse conhecimento, passam a pregação para ele. Antônio faz uma grande pregação que deixa os dominicanos e todo mundo que está presente assim, boca aberta, o bispo, todo mundo da região, né? E aí ele é convidado a começar a pregar em vários lugares e começa ali sua vida de pregação, até ser convidado na verdade, por Frei Elias, né, que leva essa ideia a São Francisco, uma vez que a ordem precisava ter um professor, um mestre de teologia, que era uma exigência para que os frades estudassem e fizessem o noviciado. Como ele era um frade que juntava algumas características que para Francisco eram muito importantes, era um frade que trabalhava na cozinha, era um frade que não deixava as letras o tornar alguém assim orgulhoso, alguém que fosse se colocasse no lugar de poderoso, que os outros tivessem que servi-lo. Tudo isso chamou a atenção de Elias, que leva a ideia, diante da necessidade dele ser de ter um mestre de teologia, de colocar Antônio, que já está fazendo sucesso lá na região que ele está trabalhando, para ser o mestre de teologia da ordem. Francisco, então, escreve um bilhete de autorização convidando ele a ser o mestre de teologia. Antônio vai passar a ir por várias regiões ensinando os frades e vai criar uma escola de estudo, um escritório franciscano, primeiro em Bolonha, próximo à Universidade de Bolonha, vai ser o primeiro escritório franciscano de teologia, depois de um outro que foi criado e Francisco destruiu, que está nas fontes medievais, né, nas fontes franciscanas. Esse é o segundo. Antônio cria esse escritório autorizado por Francisco. Vejam bem, a gente já está num momento onde as coisas entre os frades menores estão mudando, né? Você já tem algumas casas fixas, tanto que se você observar no testamento de São Francisco, ele tem uma preocupação em falar sobre essas moradias fixas, sobre os conventos dos frades, uma ideia de que ele já aceitou os conventos, mas que ele cria várias normas para esses conventos. Então, é uma ilusão achar que essas casas fixas vão surgir só depois da morte de Francisco, elas já existiam, né? E Antônio vai estar criando essa casa em Bolonha, e depois ele vai ser convidado a trabalhar como pregador, combatendo a heresia cátara no norte da Itália e no sul da França. E aí ele passa a ensinar teologia em vários lugares, vai ser provincial de uma província francesa, que agora me escapa o nome, e vai ser um frade assim importante. E a sua grande contribuição para a ordem franciscana é, primeiro, esse livro aqui, que eu
que eu coloco, porque os frades não sabiam pregar, os frades não tinham nenhum conhecimento teológico, então ele cria um manual de pregação, para onde os frades podem tirar as suas pregações, que é esse texto aqui, né, esses 2 livros. Ele escreve durante a sua vida, desculpa que caiu uma coisa aqui, ele escreve durante a sua vida esse texto, então ele deixa esse texto para que, a pedido dos frades, para que eles pudessem ter uma consulta. Então, é uma pregação para cada domingo do ano litúrgico, de acordo com as leituras que a igreja já propunha naquela época, né? Para cada domingo. Então ele vai escrevendo em cada domingo, a partir daquelas leituras bíblicas, esse texto. Além disso, Antônio vai ser um dos 5 frades notáveis que vai participar do debate da validade do testamento como regra que Francisco deixa com o Papa Gregório IX, né, que é o bispo de Ostia, o Ugolino de Ostia. E além disso, além de participar disso, de ser convidado a ser aquele que vai conversar com o Papa sobre isso, ele fica 30 dias depois dessa visita desses 5 frades, pregando e confabulando com o Papa, até sair a decisão de que o testamento não pode ser visto como uma regra. Então, essa é a vida de Antônio, que é muito mais conhecida pelos seus milagres, né? A gente escuta muito falar de milagres e tal, do que da sua vida em si. Até porque as suas legendas deixam muito a desejar em relação à sua vida antes de ser frade em Portugal. Então a gente tem que fazer um mosaico, colando coisa daqui e dali, pegando outras informações para entender como é que foi, né? E a sua vida na Itália, ela vai ser baseada muito na questão de milagres e contos fantasiosos da vida dele, mais do que dos seus fatos cotidianos, como acontece com Francisco, por exemplo. Tem muita coisa cotidiana que é contada por aqueles que vivenciaram com ele de forma mais próxima. Antônio não. Além disso, tem um amigo nosso, o Vitor, que também estuda Santo Antônio, que ele diz que Santo Antônio passa a ser o modelo de padre da ordem. E por isso, quando quando são escritas as suas legendas, a visão que a igreja quer passar é essa visão de um padre que sabe pregar, eficiente, tem uma vida ilibada, que é alguém que é um funcionário perfeito da igreja, digamos assim, entre aspas. Essa é a ideia inicial. Essa é a ideia que essas legendas tentam passar. Gente, até aí tudo bem? Beleza. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu estava pensando aqui, o que você foi falando, como é que a história se repete, né? Nessa questão de... vejo várias vocações, várias pessoas, inclusive, recentemente estava conversando com uma amiga que estava numa congregação religiosa e que acaba saindo justamente porque muitas vezes a instituição acaba matando o espírito, não só do fundador, quanto da própria da inspiração do fundador, como da própria missão de cristão mesmo, né? A pessoa fica muito mais preocupada em manter a instituição do que realmente ser cristão e tudo mais. Eu estou vendo aí na história, né, dele aí como agostiniano, um pouco essa levada aí mesmo, esse problema, né? E aí a minha pergunta é o seguinte, ele não sentiu isso também dentro dentro dos franciscanos, não? Então, cara, a gente não tem nenhum sinal disso não. E até, na verdade, como ele está num momento de grande embate, nesse momento de discussão de pobreza, vamos ser pobres, não vamos ser pobres, ele tem uma outra visão. E ele acaba ficando do lado dos vencedores. Entendeu? Então ele não, de certa forma, apesar dele ser um cara muito austero, ele não é um cara que você vê ele escrevendo sobre a ideia da pobreza absoluta. Ele não fala sobre isso. Ele fala muito sobre a humildade e a partilha dos bens. Então, a ordem que ele está ajudando a construir, que é diferente na ordem que Francisco queria construir, e aí a gente tem que debater o seguinte, e é muito importante os franciscanos terem isso em consciência, que inicialmente o que o Francisco queria fazer era uma coisa pessoal dele. Não quer dizer que todo mundo vai conseguir viver aquilo que ele queria que fosse vivido. Então é uma coisa muito complicada, entendeu? É lógico que ele vivia aquilo sozinho, outros malucos lá quiseram viver com ele, mas será que para a manutenção daquele ideal ou daquela ideia, aquela radicalidade ia conseguir manter o grupo vivendo dentro de uma sociedade? Seria viável, né? Isso aí, porque é o seguinte, a gente vai falar, não, mas tem os budistas que vivem, mas o cara vive lá no meio do mato, né, distante, tal. Talvez assim ele consiga viver, né? Mas mesmo assim ele tem lá uma casa, ele tem uma estrutura para viver, ele tem... não é isso? Exatamente. Então esse é o grande debate. E chega Antônio, no momento que a igreja está perdendo regiões
para essa heresia cátara, que é a heresia da região ali, é muito forte no norte da Itália e no sul da França, a igreja precisa virar esse jogo. E a igreja vê nesses frades, tanto os dominicanos, quanto os franciscanos, quanto os carmelitas e outros grupos menores que vão ter, desses frades mendicantes, uma grande propaganda e uma grande forma da igreja virar esse jogo. E o próprio Gregório IX vai ser o cara que vai usar muito esses caras, entendeu? E Antônio, como é um cara que é um cara que, digamos assim, está muito dentro dessa questão de ser um funcionário da igreja, de aceitar, ele quer ser padre, ele quer ser funcionário da igreja, ele quer fazer missão, ele quer estar no meio do povo. Você nota, dentro do escrito dele, a visão que ele tem da igreja, que é essa, estar no meio do povo, estar cuidando dos pobres. Então, ele é um grande exemplo para isso. Sim. Entendeu? Então, ele ajuda, e a visão que ele tinha é uma visão agostiniana. Então, ele traz aquela visão, a gente não precisa ser tão pobre assim, a gente pode ter um mosteiro, um convento, vai ter comida, né? A gente vai ter uma estrutura, pode ter uma biblioteca. Ele ajuda a criar bibliotecas nos mosteiros, nos conventos. Ele ajuda a criar a área de estudo, então ele vai ser professor em vários conventos. Ele vai estruturar essa parte de estudos. Ele vai ajudar, e outros frades que estão vindo, que eram também da Universidade de Paris e tal, vão ajudar ele nessa lição, que vai continuar. Tanto que nós vamos ter grandes expoentes já no século XIV de pensadores franciscanos a partir disso aí. Né? Então, o grande lance é que ele vai estar criando aquilo que ele acredita ser correto. Então, ele não tem esse racha. Tanto que ele é contrário ao testamento. A radicalidade do testamento. Entendeu? Então, tudo isso é importante para a gente entender essa figura. Ele cria uma ordem dentro daquilo. Tanto que ele vai abandonar os seus trabalhos porque ele fica doente. Ele tinha uma doença, a hidrofisia, que faz com que ele abandone os seus trabalhos, vá para Pádua, onde ele vai morrer. Ele fica ali escrevendo, fazendo pregação. Tanto que antes da morte dele, na quaresma, antes da morte dele, ele faz uma grande missão de pregação na cidade, né? Prega todos os dias da quaresma. Então ele leva o povo à penitência e tal. Então ele tem essa visão, né? E ele não se decepciona, mas ele sai dessa política da ordem, morre novo, com 30 e poucos anos, né? Ele sai dessa política da ordem pela doença. Então ele não teve nem condição de rachar, na verdade, né? Como outros tiveram. Tudo bem. Tá bom? Beleza. Mais alguém? Alguma colocação aí? Então, é muito importante a gente entender, isso aqui eu falo em todos os cursos que eu dou, que é para assustar bem o pessoal. Eu gosto de dar uma assustada. Gente, uma outra coisa que é importante, o santo, depois que vai para o altar, ele perde todas as suas características negativas, humanas. Né? A gente vai ver uma Santa Clara hoje, não. Hoje a gente vê uma Santa Clara, e negativa que eu falo, é negativa em relação à igreja. Hoje a gente já sabe que Santa Clara foi uma figura que debateu com o Papa, que não aceitava, que em alguns momentos, apesar de toda a obediência que ela tinha, ela mantinha o pé firme. Mas lá, quando ela morreu, a figura que foi criada de Santa Clara era a Florzinha de Assis, alguém que não retrucava, alguém que aceitava. Então isso é uma prática que acontece. E com Santo Antônio também é a mesma coisa. Né? Você não vai escutar muitas das coisas que eu estou falando aqui numa pregação na igreja. Você vai escutar muita gente falando que Santo Antônio era o santo casamenteiro, era não sei o quê, mas quando você vai parar para pensar na visão dele, por exemplo, eu tenho aqui alguns textos, que eu não vou colocar aqui, que não é o caso, que ele critica a igreja, muitas vezes, por aceitar muito mais os escritos papais do que a Bíblia. Outra coisa, ele critica também os judeus. Ele tem uma prática ele chama os judeus de diabólicos. Então, ele é um homem do seu tempo, com todos os defeitos que aquele homem do seu tempo tem. Ele critica a homossexualidade dentro da igreja nos seus textos. Ele fala que existia nos dormitórios gemidos de sexualidade. Ele fala isso no texto dele. Então, ele é um cara que, apesar dele ter essa roupagem toda, de ser esse santo tão importante, muitos dos escritos dele, se você for ler pela visão que a gente tem hoje, a partir de tudo que o homem aprendeu do século XIII para cá, né, se ele fosse um padre hoje ele não seria um santo. Entendeu? As pessoas não aceitariam, a não ser que a igreja conseguisse camuflar bastante aquilo que ele fosse, para poder que ele fosse o santo. Pela sua visão, diferente da nossa visão de hoje. É lógico que não vamos exigir de Santo Antônio
a visão que nós temos hoje, que naquela época as coisas que ele fala eram naturalizadas pela sociedade. Nós vamos ver um São Francisco que inicialmente era contra os muçulmanos, e depois, quando ele vai para lá, que ele vai fazer a visita, né, que ele vai até lá e que ele conversa lá com os muçulmanos, que ele volta diferente. Então, a gente tem que observar muito outra coisa. A visão da mulher, né? São Francisco tinha uma visão da mulher um pouco diferente de Santo Antônio, né? Santo Antônio não tem essa visão tão aberta. Ele não fala da mulher da mesma forma que você vê. Francisco dizer que a mulher era um frade. Santo Antônio não, ele mantém aquela distância. Então, tudo isso são coisas importantes da gente entender. Mas Santo Antônio, então, é santo por quê? Porque ele faz milagre? Não. Porque ele foi um cristão que assumiu o seu papel naquela época, né, de cuidar dos pobres, de estar do lado de quem sofria, de levar o evangelho. Além disso tudo, foi um grande católico, e para a Igreja Católica naquela época isso era fundamental, que era combater aqueles que eram contra a Igreja, os judeus, eles achavam que era contra a Igreja, né? Na verdade, os judeus não eram contra a Igreja, só tinham a fé deles. Os feiticeiros, então ele tinha toda essa luta, mas tinha uma outra luta social muito forte, que ele lutava contra os usurários, contra os poderosos, lutava pela paz, né? Então, por isso ele é um santo. Essa é a diferença. Ele comprava briga com os grandes homens daquela época. Ele ia, batia de frente. Então, esse é o Santo Antônio, por isso ele é santo. E ele é importante dentro da ordem. Ele é um braço direito, num primeiro momento do Papa, naqueles momentos mais difíceis ali de debate. Ele ajuda o Papa a esse convencimento da questão. Lembra, quem está com o ensino na mão tem o poder, gente, de formar as próximas gerações. Então, ele ajuda a formar as próximas gerações dos frades. Ajuda nesse ensino. Então, isso é muito importante, tá? É muito importante. Então, esse é o Santo Antônio, que a gente tem um homem que nasceu em Portugal, que tem uma formação intelectual privilegiada para aquela época, onde mais de 90% da população era analfabeta. Então, ele é um cara privilegiado, que vai escolher o caminho da igreja, vai ser um sacerdote, que vai optar por um caminho mais austero, um caminho mais coerente dentro do evangelho. Então ele sai dos agostinianos por causa disso, vai para os franciscanos, porque os franciscanos, nesse momento, têm uma visão mais coerente. Não quer dizer que em todas as casas franciscanas, em todos os lugares, era coerente, mas ele achava aquele movimento, de certa forma, mais coerente, a partir do testemunho desses protomártires, dos primeiros frades lá de Portugal, daquilo tudo que ele via. Então, ele via naquele grupo algo mais austero, mais dentro da proposta que ele achava que era do evangelho. E aí ele vai ter um grande papel dentro da igreja, convertendo hereges, né? Convertendo as pessoas, levando as cidades a ter grandes momentos de penitência, de tentar mudar aquela vida. Estava sempre próximo da UFS da época, né, os penitentes medievais, então ele escreve muito sobre os penitentes medievais no texto dele, daqueles homens penitentes que abandonavam a riqueza, viviam entre os pobres, ajudavam a sociedade. Então ele fala muito sobre isso também. Então é um cara que vai estar muito ligado e antenado com o que acontecia na sociedade, a questão do abuso financeiro, dos lucros exorbitantes, a questão do homem querer ter sempre mais do que o outro. Então ele está muito preocupado com isso. É uma visão, digamos assim, até mais bem construída do que a de Francisco. Porque Francisco é uma coisa muito ilídica, muito utópica. Ele não, ele tem uma visão mais prática disso. Ele tem uma visão mais teórica disso. Ele cria uma teoria em cima disso. De que, olha, eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Se você tem demais, você tem que dividir, você tem que dar para o outro. Porque você está acabando, você acaba tirando a chance do outro viver. Olha no Evangelho lá, como é que os caras dividiam tudo. Não é assim. Então ele tem essa visão mais assim, formulada do ser franciscano, né? E ele vê que a sociedade precisa muito disso. E é por isso ele é um santo, né? E ele tem essa coisa de ser o exemplo também, né? Apesar de todo o conhecimento, é alguém que é humilde, que não vive com Fausto, que segue os ensinamentos de Francisco, de certa forma, né? E que não se coloca acima dos outros, porque sabe mais. Então, tudo isso é muito importante, tá bom? Até aí, tudo bem? Beleza. Tudo tranquilo? O pessoal está em silêncio, ninguém quer falar nada. Pode falar, hein, gente? Pelo amor de Deus. Nós somos todos irmãos. Então vamos agora fazer aqui, que aí já é a parte
final do que eu tenho para falar e é importante a gente parar para pensar. Eu vou botar uns trechos do que ele falava e vou falar um pouco sobre a campanha da fraternidade e mostrar a sua visão. Vejam bem, dentre esses muitos sermões que Antônio escreve, o de Pentecoste, o primeiro domingo depois de Pentecoste, não é o de Pentecoste, é do primeiro domingo depois de Pentecoste. Ele utiliza o texto de Lázaro Rico, do mendigo Lázaro, né, e do rico. E aí ele faz toda uma reflexão fazendo uma comparação entre o pobre e o rico e qual é o papel do cristão aí, do rico, daquele que tem condição, em relação a quem é pobre. É lógico, gente, é uma linguagem da época dele, né? Não é uma linguagem do dia de hoje. Então a gente precisa olhar, parar, fazer uma meditação e tal, e entender. Então, lá numa parte do texto, ele diz assim, falando do mendigo. E esse mendigo? O mendigo desejava saturar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e ninguém las dava, quer dizer, ninguém dava nada para ele, mesmo caindo. Mas vinham os cães e lambiam as suas chagas. Então, o único refrigério que esse pobre tinha eram os cães e lambiam as chagas que ele tem, que o mendigo tem lá, o leproso Lázaro. E aí a gente vai lembrar do que acontece no Brasil e que acontecia lá, e ele está denunciando aí, você vai ver mais para frente ele falando, quando ele trata disso no texto. Ele diz o seguinte, né? E aí eu digo o seguinte, lá num dos textos da campanha da fraternidade diz assim: num país de maioria cristã, a fome só tem espaço porque nos esquecemos do evangelho que nos ensina a caridade e a partilha. E a gente lembra aqui dessa passagem do mendigo, o que vai acontecer com o rico lá no final, né? Quando ele chegar perto de Abraão, e que Jesus conta da separação que vai haver entre Lázaro, que vai conseguir ir para a vida eterna, e o rico, que vai ficar numa área onde ele vai sofrer, onde ele vai sentir sede, onde ele vai sentir calor, onde ele vai passar todas as necessidades. E aqui também a gente vai lembrar que Antônio, assim como os profetas do Antigo Testamento, vai estar denunciando o descaso com os pobres. A partir daqui a gente vai observar isso. Né? Ele tem uma preocupação em mostrar a necessidade que o pobre tem de ser acudido, de ser acolhido pela comunidade e pela sociedade que eles viviam. E aí vem um outro texto, que é o seguinte, falando da migalha que cai. Ele dizia lá, a migalha é uma porçãozinha mínima caída do pão. O verdadeiro pobre contenta-se com o mínimo, deseja o mínimo, porque o mínimo, junto à grandeza de Deus, o sacia e o restaura. Mas quem não quis dar uma migalha de pão, não mereceu receber nenhuma gota d'água. E aí, a gente tem que lembrar de que Jesus faz lá, né, com os seus discípulos, dizendo, olha, todos nós temos responsabilidade com os outros. Né? Não é porque, aí a gente lembra daquela parte do milagre lá da multiplicação, Senhor, vamos liberar a galera aí que está agora na hora da comida, vamos fazer nossa mesinha aqui, nosso farnelzinho, vamos comer, vamos deixar o povo para lá, vamos resolver nosso problema. Jesus diz, não, a gente precisa agora alimentar esse povo, recolhe o que tem, vamos alimentar o povo. E aí ele chama atenção para isso, que a gente tem que entender que o pobre não precisa de muito, mas que nós temos a obrigação de dividir com o pobre, porque depois nós não vamos receber nenhuma gota d'água. Isso ele diz lá naquela época, é isso que ele está falando. Ele está chamando a atenção para o seguinte, o papel, né, da sociedade é cuidar daquele que precisa da migalha. E aqui ele está ensinando a importância dessa partilha, de entender que o outro tem necessidade, porque quando a gente não ajuda o outro, e aí a gente pode falar até no caso de sociedade, quando a sociedade não é justa, não é igualitária, é individualista, todos nós vamos sofrer. Aumenta a violência, aumenta a doença, aumenta um monte de coisa. Né? E aí, é disso que ele está falando aqui. Ele está dizendo, depois vai ficar ruim, a gente precisa entender que o que eles estão pedindo não é muito, é viver bem, é ter o mínimo. Né? Mas mesmo assim tem gente que não quer, e é isso que ele está mostrando aqui nessa passagem. Depois ele diz, de nenhum outro modo se convence ou mostra servil o chumbo tão bem como quando se opõe ao ouro. E aí por que ele está falando isso? Quando você coloca a pobreza diante da riqueza, obviamente, você rapidamente chama atenção para você aquele quadro. Né? Quando você vê um carro importado, parando no sinal, com uma madame ou um senhor todo bem vestido, que abre ou não o vidro do carro,
e você vê aquele menino descalço com short sem camisa, normalmente preto, ou com a caixinha de bala, ou fazendo uma bolinha para o pessoal ver, ou então simplesmente com aquela cara de tristeza pedindo. Então você tem ele está chamando a atenção, olha, quando tem o rico e o pobre, não dá de se ver logo. E aí ele diz, a abundância, portanto, do rico arguía a miséria do pobre, lançava-lhe em rosto. Quer dizer, o pobre, quando vê aquele rico, ele logo vê a diferença. Você está levando para ele um incômodo. Porque, de certa forma, o rico censurava Lázaro, coberto de chagas, quando passava vestido de púrpura diante dele, que estava em frente às suas portas. Né? E desta maneira o provocava. O maior amor para com Deus. Quer dizer, quando a gente faz esse tipo de coisa, e que aí a gente lembra do que a nossa sociedade faz hoje, que é a aporofobia, que é ter ódio, é mostrar para o pobre que ele é pobre e colocar ele fora cada vez mais da nossa frente, que é para não criar esse choque, né? A gente acaba, não, em vez de a gente estar fazendo um relacionamento, criando, e ajudando e fazendo a sociedade mudar, a gente afasta da gente, até para que a gente não tenha dentro de nós esse senso de que a gente está errado, né? Isso também é uma forma da gente não ver esse erro. A gente está vendo aqui ele dizer o seguinte, ó, quando o cara faz isso, Deus ama mais ainda aquele pobre. Tenha certeza disso. Deus está de olho, Deus está vendo aquilo que você está fazendo. Ele está chamando atenção para isso. E está chamando atenção de que a gente não deve fazer isso. A gente não deve ter essa diferença toda na sociedade. Tem alguma coisa errada. E aí ele diz que aqui é uma coisa muito interessante, que ele fala assim, entre o pobre e o rico há um abismo. De maneira que os que querem, ele citando o evangelho, que querem ir para cá e que querem ir para lá, não pode. E ele diz, porque depois da morte não podem mudar seus méritos. Ele diz o seguinte, ó, é o seguinte, é agora a hora da gente poder ajudar e estar do lado de quem precisa. Porque depois que morrer, a gente não vai conseguir passar para o outro lado. Né? E aí eu lembro da campanha da fraternidade. Se tem gente passando fome, não é porque o mundo é ruim, porque o político é ruim, porque não é nada disso, é porque a sociedade não assumiu o seu papel de estar do lado de quem precisa. Porque todos nós somos a sociedade. E os cristãos, num país de maioria católica, uma maioria cristã até, com as outras igrejas incluídas, onde há uma desigualdade tão grande, é porque a gente não está vivendo o cristianismo como deve viver. E não estamos partilhando a riqueza, que é um dos fundamentos da ideia de Antônio, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? A necessidade de partilhar. Porque se a gente acredita na questão da salvação, né, e que a salvação que Jesus já mandou por nós já estamos vivendo a graça, mas que nós precisamos cumprir aqueles ensinamentos que ele tem para a gente, para que a gente possa ter acesso a essa graça que vem maior ainda depois do nosso falecimento, há necessidade de que a gente partilhe. E depois não vai ter condição. Tanto que o rico quer voltar para avisar aos irmãos dele e não tem mais jeito, não tem volta. Jesus deixa esse ensinamento de forma assim, muito rica. E Antônio está falando sobre isso. E aí ele diz mais ainda. Se amasse com amor espiritual aquele que vê com a vista humana, veria a Deus, que é o mesmo amor. Com a vista interior. Né? Viria a Deus com a vista interior. A única que pode vê-lo. Quem não ama, portanto, o irmão, a quem vê, como amar a Deus, que é o amor do qual carece quem não ama o irmão? E aí ele chama atenção, olha só, como é que você quer ir para a igreja lá, rezar, fazer penitência, fazer tudo, se você não ama o seu irmão? E Jesus nos ensina, e está lá na campanha da fraternidade. Né? Jesus se fez pão. Olha, tamanho de amor para toda a humanidade. Ele se sacrifica por todos. Deus nos ensina no Gênesis que todos são imagem e semelhança de Deus. Se eu não amo a quem é imagem e semelhança de Deus, que é isso que Antônio quer dizer, como é que eu vou amar a Deus? Então eu tenho que me oferecer para o outro. E aí a campanha também fala sobre isso. Né? Eu tenho que gerar vida. Se Deus é amor e gerou vida, gerou a gente, e nós somos seguidores dele, nós temos que gerar vida, gerar amor, gerar vida em abundância, gerar uma sociedade fraterna. E ele está chamando atenção para isso no seu texto. Né? No primeiro domingo de Pentecostes. Ô, Jefferson, fala. É o seguinte, eu acho que até a Catalina colocou ali também, que é exatamente isso. Mas eu pensando aqui, né? Fala lá você citou aí aquelas primeiras comunidades cristãs,
onde havia fração de pão, os agostinianos, que colocam isso como um ideal de vida, os franciscanos, que retomam isso como prática e que, inclusive, seduzem Antônio para poder ir para os franciscanos, pela prática. E hoje a gente tem aí, né, mais de 800 anos depois, continuamos na mesma, ou pior, né? Eu acho que a distância, esse abismo, nessa distância abissal que foi se formando, está cada dia mais profunda e mais larga, né? Óbvio, eu não estou esperando que você me dê uma resposta sobre isso, mas assim, o que você pensa? Onde foi que a gente errou? Né? Onde que a igreja, onde que nós cristãos, onde a gente, enquanto UFS, peca para poder tá mantendo essa distância abissal aí? Olha só, Alicínio, nós somos herdeiros. Eu vou falar do UFS, tá? Não vou falar da igreja toda, não, nem dos frades, nem de ninguém, não. Vou falar da gente. Porque eu acho que a minha preocupação hoje, como irmão franciscano, é muito mais com a gente do que com os outros. Os outros, cada um tem que se resolver, né? A gente não vai conseguir nem resolver a gente. Então, eu penso assim, a UFS, quando ela surge como penitente, terceira ordem franciscana, ela tem uma visão, que é a visão daqueles frades lá do início, de estar do lado dos leprosos, de ajudar quem não tinha comida, e de ajudar os doentes, de estar na sociedade transformando. Muitos que eram profissionais, ganhavam muita grana, jogavam o dinheiro todo para fazer esse tipo de trabalho. Né? Depois, com o passar do tempo, ser da UFS ou ser franciscano da terceira ordem passou a ser um cara de status, a ter conventos, a ter bens, a ter isso tudo. Vai trazer uma institucionalização, tanto ao ponto dos nossos hospitais mesmo, que a gente tinha, das casas que nós tínhamos, deixarem de ser local para atender quem era pobre e passar a ser hospital particular, hospital não sei de quê, tal. E aí o que eu proponho a partir da regra que a gente tem hoje é uma refundação. Eu falo isso muito por aí quando eu vou. Mesmo que nem todas as fraternidades aceitem viver essa refundação, alguns de nós tem que fazer, cara. Entendeu? Sim. Se você conseguir na sua fraternidade, com seus irmãos, refundar esse ideal, já é alguma coisa. A gente às vezes está muito preocupado com a estrutura. Lógico que nós precisamos dar o nosso auxílio para que outros também enxerguem. Então, para mim hoje, eu, Jefferson, meu auxílio vai a partir da formação. Se as fraternidades me chamam para dar formação, eu vou. Por exemplo, no capítulo aqui da UFS, aqui, no Rio de Janeiro, eu fui convidado. Não foi nenhum frade, fui eu que fui convidado a ir falar de penitentes franciscanos. Então eu fui, dei meu pá lá e falei o que eu acho dentro da história e dentro da nossa espiritualidade, coloquei a regra. No final, alguns vieram me bater, mas isso é normal. Então eu acho que essa é a nossa função, porque nós estamos num momento de transição, Licínio. A gente não vai ver essa transformação. Então, meu irmão, eu acho o seguinte, a gente não tem que pensar se a gente vai conseguir fazer ou não, a gente tem que fazer, entendeu? É o que eu penso hoje. Depois de tudo que eu vivi, das brigas que eu já tive dentro da igreja, da vontade de ir embora, de tudo que eu já passei, eu hoje já não sou mais um menino, né? Já não sou mais um menino. Aí vem aquela questão da sabedoria, a gente começa a ficar mais esperto. E aí eu vejo que a ideia é a gente fazer onde a gente tá, cara. Entendeu? E ser uma luz que vai ser colocada em cima do muro para que os outros vejam. Não é à toa que eu faço o Diálogo da Esperança, não, cara. É essa ideia mesmo de mostrar que tem pessoas diferentes fazendo coisa diferente. Mesmo que os irmãos não queiram assistir, tem sempre alguém que assiste, né? Você assistir agora não está assistindo por causa do trabalho, mas você assistia, tem sempre alguém que tira dali uma luz. Então esse é o nosso papel, entendeu? A gente não pode ficar preocupado com os grandes projetos, não. A gente tem que fazer o mínimo, porque eu acho que a partir do mínimo o macro vai mudar. Eu vejo muita preocupação isso do tempo que se despende, às vezes, em manter a instituição e resolver briguinha paroquial e esquecendo realmente o que é o cerne, o que é a inspiração da nossa ordem, né? Vou contar uma história para você que aconteceu na minha fraternidade agora. Minha fraternidade tem pouquíssimas pessoas, a maioria mora longe da paróquia, a gente é da igreja matriz, a maioria de nós vivemos longe, então de um tempo para cá nós optamos em não ter a liturgia da missa, mas não temos liturgia de missa. Porque durante um tempo, tinha muita gente para fazer isso e ficava aquelas brigas, e a gente saiu dessa briga. Só que agora chegou num ponto que a igreja não tem quase ninguém para fazer essas coisas. Aí o irmão lá, o irmão Frade,
quis jogar para a gente essa responsabilidade, dizendo que a gente tinha que ajudar. Aí, nós, como fraternidade, a maioria do pessoal estuda, trabalha. Nós moramos longe do centro, lá no Rio. Nilópolis é longe do centro do Rio. O pessoal pega trem, onde tem nego que vem de outras cidades para reunião. Então, não tem como você ficar indo outro domingo para você fazer uma missa. E o nosso encontro começa exatamente no horário da missa, que é aquele horário que a gente tem de convívio fraterno. Votamos e dissemos que não íamos participar. Putz, que celeuma, que confusão. Só, meu irmão, que ele tinha uma coisa para reclamar e nós tínhamos 30. E aí foi fazer uma reunião, chamei o regional, expliquei para o regional qual era a nossa posição, que não dava, que a gente já fazia muita coisa para a pública que a gente tinha, nossa fraternidade está em reformulação e tal, papapá, que não dava, aquela coisa toda. O regional foi com a ideia até de convencer a gente a tentar ajudar, mas quando a gente começou a contar as nossas histórias na paróquia, o frade foi embora com vergonha e o regional aceitou o que a gente estava falando. Veja, nosso carisma é um carisma de estar do lado de fora. Durante muito tempo, nós assumimos paróquias, igrejas, ficamos entre muros. E esse não é nosso carisma. Então, nosso carisma, onde a gente está, na sociedade que a gente está participando ali, é a gente fazer coisas para ajudar as pessoas ali em volta. É o que a gente faz quando tem alguma campanha a favor dos pobres, quando tem algum movimento a favor de quem necessita, a gente está sempre participando. Então, a gente participa mais dessas coisas, tanto como fraternidade como individualmente, do que estar participando daquela vida ali da comunidade. Que tem muita gente que pode estar fazendo. E que até brigam para estar no altar, que brigam para cantar, e não quer isso. Então, é disso que eu estou falando, entendeu? Sim. É disso que eu estou falando. Esse é o nosso papel. Se a gente não assumir o papel que a gente tem que ter, nós vamos ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Que são cada vez a igreja perdendo mais o número de fiéis, não só para outras igrejas, não, para outras religiões. Que a pessoa pode ir para onde ela quiser também, né? Não tem problema nenhum. Mas a igreja ficando vazia, a igreja sendo uma igreja sem vitalidade, sem juventude, e quando tem jovem, um bando de jovem alienado, porque a gente não está fazendo o nosso papel, de estar do lado de quem precisa, de estar do lado, entendeu? Então eu acho que a melhor coisa que a gente tem a fazer é isso. Então hoje, eu penso assim, esses frades pregavam na rua, cara. Esses frades, esses irmãos, faziam pregação na rua, iam até onde estava o pobre, iam cuidar do leproso. O que a gente está fazendo hoje? O que o Papa Francisco fala? A igreja em saída ainda ficou, né? Infelizmente, para muitos de nós, fica só no discurso bonito, né? É isso aí. Acho que a Zélia está querendo fazer uma pergunta aí, Zélia. Fala aí, Zélia. Eu só queria comentar, né, sobre Jesus, a proposta de Jesus. Isso a proposta de Jesus é construir o reino de Deus e sua justiça. Jesus não tinha proposta de fundar uma religião nem nada, né? Ele estava querendo viver, encarnar, né? Ele foi o Deus entre nós, o Deus encarnado entre nós. E é um Deus de misericórdia, de perdão, de presença, né? É isso, quer dizer, construir o reino de Deus, sua justiça. Então, essa é a nossa fonte. Qual que é a fonte de Francisco? Francisco também não queria fundar uma ordem. Ele estava realmente imerso no projeto de Jesus. Então, o que ele queria é viver o Evangelho. A regra franciscana é essa, viver o Evangelho. E nesse sentido, o viver o Evangelho é muito claro para todos nós. O que é viver o Evangelho? É caminhar junto com as pessoas, é construir o reino de Deus e sua justiça, né? É construir a fraternidade no mundo, né? Hoje, essa coisa tão bonita que o Papa Francisco tem colocado como igreja em saída e tem colocado como muito importante a nossa casa comum, isso está lá no Evangelho, está lá muito presente em Francisco, né? E claro que ao longo de 800 anos a coisa vai mudando, né? Tem um livro muito interessante que eu li há muito tempo, chama Da Intuição à Instituição. Isso acontece, quer dizer, uma coisa nasce, um movimento, depois vai se instituindo, criando regras, criando, né, posicionamentos e tal. Mas a coisa é muito bom mesmo, da intuição à instituição. Mas nós temos que voltar a essa fonte.
E a coisa é muito simples. Nossa regra fala da vida, evangelho, e do evangelho à vida. Isso que nós temos que viver. E eu acho que hoje nós estamos num momento muito importante de experiência do que é ser franciscano, com um Papa que é jesuíta e profundamente franciscano. Ele está dando show de franciscanismo, não só nos textos, né, mas também na vida. O testemunho dele é profundamente franciscano. O que ele está falando? Gente, vamos caminhar junto com os pobres, vamos servir os pobres, vão ser os menores. Né? Quer dizer, eu acho que nós estamos num caminho legal. Porque Então, não vamos negar o passado, quer dizer, você tem uma trajetória, e a UFS não é um corpo estranho na igreja, né? A igreja teve uma caminhada aí, né? E nós dentro. E nós fomos mais ou menos fiéis ao Jesus que nós dizemos seguir ao longo de 800 anos. Às vezes passando longe, mas longe demais. Não estava separada da igreja. Teve um momento que a igreja estava lá guerreando entre reinos, guerreando com o muçulmano, brigando com o rei tal, e assim vai. E oprimindo também, gente. A igreja era o poder econômico e político na Idade Média. Quer dizer, nós temos uma história aí que nós não podemos negar. Mas hoje nós temos uma grande chance, e eu estou vendo isso renascer e se fortalecer nesse momento, o que me dá uma enorme esperança, uma enorme esperança. Quando eu vejo esse movimento proposto pelo Papa da economia de Francisco e Clara, eu falo, gente, estamos no caminho certo, de quer caminhar junto com o povo, quer nos despojar de tanta coisa que a gente não precisa. A pobreza é isso, quer dizer, nós não precisamos de tanta coisa. E assim a gente contesta uma sociedade consumista, neoliberal, né, que impõe um poder econômico e político sobre a grande maioria e tal. Nós estamos no caminho certo. Agora, nós temos que fazer esse trabalho, como está sendo falado aí, cada fraternidade, cada um de nós, né, ser assim, essa missão franciscana de presença fraterna no mundo, né? Mas é isso. Eu adorei essa fala sua, viu, Jeff, sobre o Antônio. E esse Antônio não é fácil, não. Tem uma coisa muito interessante que você está falando, que quando a gente vê o Papa Francisco optar por Francisco de Assis, a gente acha que ele opta pelo homem Francisco de Assis, mas ele não está optando pelo homem Francisco de Assis. Ele está optando pelo aquele movimento que esse homem Francisco de Assis representa. Isso é muito importante a gente ter em mente. Entendeu? Porque você tem o homem Francisco, mas você tem um movimento com ele, um movimento da sociedade naquela época. E nele se inserem também os homens e mulheres que eram laicos. E que estavam junto com os frades, com as irmãs lá, ajudando os pobres, levando misericórdia, entendeu? Esse é o nosso papel. Lembrando que naquela época não existia o Estado como a gente tem hoje, que é responsável por várias coisas. E que talvez o nosso papel não seja mais aquele só de dar o pão, mas de tentar lutar para que os direitos cheguem a todos. A visão que a gente tem que ter, e isso também o Papa Francisco fala quando diz que é importante a gente estar na política, é importante, entendeu? É essa visão que a gente tem que ter em relação a tudo. Então, eu escrevi um texto na Grande Sinal que eu falo um pouco sobre isso, o Papa Francisco, o pontificado do Papa Francisco e os leigos. E aí eu falo sobre isso. O papel do leigo na igreja, né, que o Francisco quer, é o papel desses penitentes da Idade Média. Se você começar a ler o que eram os penitentes e o que ele está pedindo para a igreja, é exatamente o que vários desses santos franciscanos aí que a gente tem na Idade Média, que eram casados, que tinham família, fizeram. Santa Isabel. A gente está do lado de quem precisa, está cuidando do doente, de levar vida, levar felicidade, levar alegria. É isso que ele está falando. Esse que é o grande lance. E aí, existem pessoas entre nós, e aí cada um vai viver sua fé do jeito que você quiser. Aí eu não vou ficar discutindo isso aqui. Eu falei isso para um irmão num encontro de formação que eu estava tendo. Eu falei para ele, cara, você pode até viver dessa forma, mas você está fugindo ao ponto de partida. Entendeu? Você pode até viver diferente. É opção sua. Ninguém vai dizer que você não pode. Você pode dizer que é da UFS fazendo o que você quiser. Mas você está fugindo do que tem que ser. Então você tem que ir lá no nosso início e entender para que nós nascemos. Porque nós não fomos suscitados pelo Espírito Santo de uma maneira qualquer. Ou a gente acredita nesse negócio todo de Espírito Santo, né? De missão que Deus coloca pra gente, de carisma, ou a gente tá num clube onde as pessoas se reúnem para tomar café e bater papo. Sabe? Eu penso assim. É bem isso que a gente precisa entender. Agora, cada um vai fazer na medida que dá para fazer. Lógico que uma fraternidade, por exemplo, que tem pessoas envelhecidas, não vai sair fazendo grande coisa, mas pode.
fazer as pequenas coisas, pode ajudar. Quem sabe daquela ajuda, muitos irmãos vão observar aquele grupo até de pessoas mais idosas fazendo bem e vão se sentir chamados a conviver com eles. É disso que a gente está falando. Assim a gente tira as pessoas da tristeza e traz para a alegria de viver o evangelho. Eu acho que é isso que o Papa Francisco pensa. Quando ele olha e fala de Francisco, ele fala de Francisco, mas é todo aquele movimento que fez a igreja renascer na Idade Média. Né? Mas vamos aqui para a gente encerrar aqui, já está quase na hora. Continuando. E aí tem outra parte, aí eu já fui para outro sermão, que eu achei um trecho assim que eu achei magnífico, que é o do segundo domingo depois de Pentecostes, que o Antônio fala assim: dai aos pobres o que sobeja, ao necessário alimento e vestido. Portanto, se o que tiver bens deste mundo, depois de guardado o necessário para o alimento e o vestido, vir o seu irmão, pelo qual Cristo morreu, padecer necessidade, deve-lhe dar-lhe o que sobeja. E se não dá e fecha as suas entranhas ante o seu irmão pobre, digo que peca mortalmente, porque não existe nele caridade de Deus. Se nele existisse, certo que daria de bom grado ao irmão pobre. E aí, lá na campanha da fraternidade, tem lá esse trecho aqui, ó. Abolir o desperdício de alimentos e reaproveitar de modo sustentável. Aquilo que a gente não vai comer, aquilo que está em boa condição, que a gente vai ver que não vai comer, aquilo que a gente compra mais, é supérfluo. A gente precisa comprar aquilo que a gente vai consumir e dividir o que temos com os outros. Partilhar com o que nada tem. E aí, o Antônio fala aqui, quem não faz isso, peca mortalmente. Quem desperdiça, quem não dá o que sobra, e tem pessoas sem roupa, tem pessoas sem comida, e você não olha, e você não ajuda, e você não partilha, e você não faz a sociedade mais justa, ele diz só assim, peca mortalmente. Ele só diz assim, vai para o inferno. Ele só diz isso. Então, é disso que o Antônio está falando. Esse é o Antônio. Né? A gente vê muita gente que não consegue enxergar nele isso, mas ele é assim. Né? Depois, tem... Peraí. Eu repeti. Aí. Depois tem outra passagem, que está aqui, ó. Que está no quinto domingo depois da Páscoa, que é outro sermão, que diz o seguinte: disse que o filho da cegonha ama tanto o pai que, ao começar a envelhecer, sustenta-o e alimenta-o. E isto por instinto. Também nós devemos sustentar o nosso pai nos seus membros débeis e doentes e alimentá-lo nos pobres e necessitados, neste mundo a envelhecer. O que fizeste a um desses meus mais pequeninos de Jesus, a mim o fizeste. Se nós pedirmos amor, o mesmo Pai que é amor dar-nos-á o que ele mesmo é, o amor. E aí a gente lembra, Jesus não foi indiferente. Zé acabou de falar isso aí agora. Ele tinha compaixão, ele tinha um projeto de cuidar de todos. E não era só de alimentação do corpo, mas também do espírito. Nessa coisa da gente levar o alimento de qualidade, melhorar a condição de vida das pessoas, junto com isso nós devemos levar palavras de aconchego, de incentivo, palavras que façam essas pessoas se sentirem parte da comunidade humana. É disso que o Antônio está falando aqui, do amor. Esse amor tem que chegar nas pessoas. Se não chega, o que nós estamos fazendo? Né? E para encerrar, tem 2 milagres, tem 3 milagres, na verdade, que falam muito sobre Antônio. O primeiro milagre é o do milagre da multiplicação dos pães. Né? Que é um milagre, eu não vou ler o texto, eu vou falar aqui. Antônio costumava levar, que é aquela imagem que está lá no começo da apresentação, costumava distribuir alimento às pessoas carentes. Muitos iam até o seu convento e pediam esmola. Um dia pela manhã, Antônio pegou todos os pães do convento e deu para os pobres. Ficou 0 pão. O irmão que era responsável pela cozinha, lá o padeiro, foi ver, não tinha mais pão. E foi até Antônio e cobrou ele. Pô, mas e aí? O que eu faço agora? Antônio virou para ele e falou, vai lá que você vai ver que tem pão ainda. O cara chegou lá, tinha mais pão do que tinha antes. Então isso é uma forma da gente entender que Antônio tinha essa preocupação de cuidar de quem necessitava. Porque
pessoas iam até ele pedir comida? Porque ele dava, porque ele dividia, porque ele compartilhava. Então ele não só falava, isso é outra coisa importante, ele só não escrevia, ele só não pregava daquilo, ele praticava também. Isso é outra parte importante. Nós precisamos praticar aquilo que nós falamos, aquilo que nós estudamos, nas nossas formações, aquilo que nós lemos na vida de São Francisco, no Evangelho. Senão nós não vamos ser esse sinal que Antônio quer aqui. Se alguém for contar o caso da nossa fraternidade, será que algum dia alguém vai lembrar que a nossa fraternidade ajudava alguém? Não é para isso que a gente faz, mas isso acontece. Pô, aqueles irmãos ali ajudam o pessoal. Será que alguém vem atrás da gente pedir ajuda? Porque nós somos pessoas que ajudamos? Então, esse milagre faz a gente refletir sobre um monte de coisa. Né? Por que tinha pão para os frades lá, mas os frades não faziam pão para distribuir para o pessoal? Não davam café da manhã, né? Tudo isso a gente pode discutir aqui nesse texto. E tem mais um outro texto que conta 2 milagres. Esse eu vou ler. O pão distribuído aos pobres. E aí é só o título. A tradição iniciada pelos frades a partir de 2 milagres atribuídos a Santo Antônio. O primeiro foi de uma mãe que promete, após seu filho ser salvo de um afogamento por milagre de Santo Antônio, que daria a quantidade de farinha para fazer pão para os pobres conforme o peso do filho. O segundo foi de um comerciante que rezou, pediu a Santo Antônio que consertasse a fechadura enguiçada da porta do seu negócio, e ele prometeu dar trigo aos frades para fazer pão para os pobres. E aí a gente vê mais uma ligação de Santo Antônio à questão da fome, entendeu? É muito importante a gente entender e observar, e eu vou tirar aqui agora a apresentação para a gente poder, para nos olharmos. É muito importante que nós possamos entender que o que Antônio está ensinando e o que a Campanha da Fraternidade ensina é simplesmente o Evangelho, é aquilo que nós precisamos fazer, é aquilo que nós precisamos construir como fraternidade, como irmãos franciscanos. Como cristão, no modo geral, porque ele escreve para todo mundo, né? Ele não escreve só, né? É um texto aberto. Então, a necessidade da gente ter essa visão de que, como herança, ele deixou isso para a gente. Assim como Francisco deixou herança, assim como os primeiros penitentes deixaram herança. E essa é a nossa função, nosso papel. Tá? E é isso. Eu acho que deu para eu cumprir aí minha tabela. Pelo menos com 0 a 0 aí, né? Mais que 0 a 0, com certeza. Com 0 a 0 aí. Mas eu espero que tenha ajudado o pessoal na reflexão e que tenha ajudado no que me pediram. Eu estava lembrando umas coisas que quando você estava falando que foi interessante. Um amigo meu, uma certa feita dessa, aí virou para mim e falou: pô, a desgraça do pobre é conhecer o rico, né? Ele falou assim: pô, antigamente a gente só tomava aquela cerveja ruim e tal. Aí você começa a tomar uma cerveja de bacana, você só quer tomar cerveja de bacana. Você vê, você tem um carro lá, você está acostumado com o carro, aí você vê aquele carro bacana, você quer ter um carro daquele. Então, a nossa sociedade está muito ligada a essa questão do desejo. E é sempre um desejo ligado à ostentação. Eu quero uma coisa que é melhor do que... Não é porque aquilo que eu tenho não me satisfaz. Porque me satisfaz, mas é porque... Sim, não é? sim. Mas é porque... Então, assim, essa reformulação, eu acho que essa questão até de fração do pão, ela passa por isso também, da educação, para a gente saber o que é realmente necessário e o que já é ostentação, o que é o além do necessário. Então, quando você falou lá do discurso, falando da migalha, que aquilo ali já era o suficiente, né? Mas tem gente que joga comida fora, tem gente que compra mais que o necessário, perde nas dispensas. Tem que fazer igual eu faço, Licínio. Eu gosto de cerveja cara, eu espero a promoção do supermercado. Exatamente. Quando cai metade do preço, 80%, eu vou lá e compro. Na véspera de vencer, eu vou lá e compro. Eu também. É assim que é a vida. Então é isso, cara. Você tem razão, Licínio. A gente precisa entender, e eu acho que se o brasileiro, e aí eu falo de Brasil, não vou falar de mundo, entendesse que a partilha é o melhor caminho para o país ser melhor, nós estaríamos vivendo muito bem. É disso que o Antônio está falando. A gente precisa entender que, apesar de você ter toda uma visão espiritualizante, que é a visão para mostrar para você o caminho da salvação, tudo isso, você tem uma visão social. Né? Numa sociedade onde alguém passa muito bem vestido e alguém está sentado no chão com a roupa toda rasgada e pedindo dinheiro, tem alguma coisa errada diante da visão que nós devemos ter de que a gente de que nós somos
todos filhos de Deus e imagem e semelhança de Deus. Esse é o grande lance. É isso que esse cara está falando. Pô, mas como é que pode? Você tem o mesmo Cristo, o mesmo Deus, vem do mesmo lugar, você tem isso tudo e não consegue entender que o outro também precisa. Esse é o grande lance, entendeu? É isso que ele está falando. E a gente não consegue fazer as pessoas pensarem nisso, porque quando o meu vizinho começa a ficar melhor que eu, começa a ganhar mais, começa a viver melhor, ele estava mal lá, estava ferrado, eu não estava nem aí para ele. Mas ele começa a se dar bem, né? Começa a ter um emprego, se dar bem, eu já começo a ficar de olho, né? Pô, esse cara, será que está roubando? Ou será que esse cara está assim? Já começa a pensar mal. Mas aí, se não é nada disso, eu começo a achar que o cara está melhor do que eu, tenho que correr atrás para ficar igual a ele. Em vez de eu ficar feliz que o cara saiu da pindaíba, eu fico criando um monte de teoria, porque eu não quero que o cara fique melhor do que eu. Essa que é a nossa sociedade hoje. Quando devia ser o contrário, cara, eu olhar para o cara e falar, pô, que legal, o cara melhorou. O cara estava numa pindaíba, de vez em quando me pedia uma grana emprestada, de vez em quando me pedia um café, um negócio, agora o cara tá bem. Não é isso que acontece, é disso que os caras estão falando. Pô, deixa de ser bobo, cara, todo mundo tem que viver bem. Se você ficar negando, essa sociedade vai ficar ruim e depois lá na salvação você vai se dar mal, porque você negou aquilo que você aprendeu. Uma coisa é quando você não aprende, outra coisa é quando você aprende. Então esse que é o lance. É interessante, cara, a sociedade. Mas é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa a falar? Fica com medo não, gente. Pode falar. Pode falar sem vergonha. É. Eu já sou sem vergonha. Pode dizer que tá ruim, que não concorda. Eu adoro quando tem gente que não concorda, mas ultimamente eu tenho dado azar. Bom, ninguém tem mais nenhuma manifestação. Ah, não, peraí, Maria Lúcia levantou a mão aqui. Pode falar, Maria. Ô, Jeff, foi uma aula e tanta. Eu tô assim de boca aberta, viu? Porque eu não sabia que Santo Antônio era tão importante assim, viu? Muito obrigado, valeu a pena. Que tarde abençoada. Amém, amém. Amém. Santo Antônio é isso e muito mais. Muito mais. E vou contar um segredo para vocês. Quando eu comecei a estudar Santo Antônio, eu era meio franciscano radical, eu fiquei com raiva dele, briguei com ele e tudo. Tive uma briga com ele, rapaz, eu não podia, ficava falando que ele era um monte de coisa, porque não, ele acabou com o ideal de São Francisco, ele não sei o quê. Mas aí você vai lendo, vai entendendo, você vai vendo, não, peraí, calma aí, não é isso não. Então hoje eu vejo ele como um cara importante, né? Um cara importante, que segurou a instituição diante de um monte de problema que acontecia. E conseguiu ter a prática da vida dentro daquilo que é o correto, que ele achava que era o correto. E porque o correto mesmo a gente nunca vai saber o que é, né, gente? A gente vai tentar fazer o correto. A gente nunca está certo totalmente. Mais alguém? Por que essa história de Santo Antônio ser casamenteiro? Então, é difícil você achar mesmo. E você tem várias teorias, né? Historinhas para falar sobre isso. Agora, uma delas que eu gosto mais é que na época que ele vivia, para que houvesse um casamento, tinha a questão do dote. E os pobres não tinham dote. Então, muitos casais pobres se juntavam sem casar na igreja, sem casar diante da sociedade. Se juntavam, viviam juntos. E aí Antônio correu atrás para que essa normativa mudasse, que não fosse obrigatória essa questão do dote. Porque tem uma outra lei, e isso pode ser uma boa fundamentação, tem uma outra lei que foi criada a partir do ideário de Santo Antônio, que também é da época dele, que é todo mundo que devia podia ser preso. Então os caras emprestavam, que era proibido emprestar pela igreja, mas os caras emprestavam dinheiro a juros. Muitos comerciantes, agricultores mais pobres não tinham como pagar aquele empréstimo e acabavam presos e perdiam sua terra, perdiam tudo. Então Antônio lutou na cidade para criar uma lei que fosse proibido prender quem devesse. Né? Então até hoje tem essa coisa de quem deve dinheiro não é preso, né? Então parece que vem dessa tradição de Antônio dessa época. Isso é uma das histórias também. Outra tradição é essa tradição do casamento, que ele acabou com a questão do dote, deixou as pessoas, ajudou com que as pessoas pudessem casar sem essa obrigatoriedade do dote. Bacana. Beleza, então. Gente, então, vamos agradecendo aí ao Jefferson essa aula e torcer para que a gente tenha mais oportunidade. Você está aposentado, você falou que gosta de Minas Gerais, vem visitar a gente presencialmente aí, né, Jefferson?
Eu tô para ir aí, né, cara? Porque eu sou padrinho de casamento do Márcio e da Carol, e eu não fui fazer uma visita aí depois que a menina nasceu. Eles estiveram aqui em casa e eu não fui aí. Eu vou ver se eu dou um passeio aí mais para frente. Te encontrar e fazer um encontro presencial contigo, então. Muito obrigado, então. E faz bem. Eu queria pedir para o pessoal abrir as câmeras para a gente tirar uma fotografia, fazer uma foto aqui. A do Geraldo já é uma mesmo sua só, né? É uma mesmo, é uma mesmo. Então, ó, todo mundo falando Assis, olhando para a câmera e falando Assis aí. Assis aí. Aí, beleza. Muito obrigado. Então, paz e bem, irmãos. E até a próxima aí. Maravilha. Obrigada, Jefferson. Tamo junto, tá? Deus abençoe a todos nós. Paz e bem. Paz e bem.